Olá, pai e mãe de atleta de alto rendimento, seja muito bem-vindo ao nosso programa Mentalidade Campeã, feito sob medida para você, onde você encontra um conhecimento valioso que todo pai e mãe de atleta de alto rendimento precisa ter para ajudar o seu filho a desenvolver uma mentalidade campeã, porque é através dela que ele prospera, tanto na carreira quanto na vida dele. Então, eu preparei para a nossa aula de hoje um tema que é como você pode ajudar o seu filho a alcançar metas e objetivos. Afinal, saber alcançar metas e objetivos faz parte da mente campeã. E aí eu fiquei pensando como é que eu poderia ajudar pai e mãe de atleta a ajudar seu filho a alcançar metas e objetivos. E ao pensar sobre como eu poderia ajudar pai e mãe de atleta a ajudar seu filho a alcançar metas e objetivos, eu estou trazendo aqui duas estratégias muito importantes, mas eu vou dar uma ênfase maior numa estratégia não tão objetiva, não tão comum quanto uma primeira estratégia. Então eu vou trazer duas estratégias, a clássica e essa diferenciada, para ajudar a você ajudar seu filho na busca do alcance de metas e objetivos, ok? Rapidamente, vamos só entender a diferença entre meta, objetivo, alcançar objetivo, alcançar sonhos. Vamos lá. O sonho tem a ver com um desejo seu, do seu filho, tem a ver com uma visão de futuro lá na frente, onde ele se vê realizando aquele determinado desejo. Então, sonho seria uma imagem, uma visão fortemente baseada num desejo de realização. Só que esse sonho, essa visão, esse desejo precisa ser transformado em quê? Em objetivo. O objetivo, ele está relacionado a um determinado resultado que o seu filho precisa alcançar para que ele vá na direção da realização do sonho dele. E um determinado objetivo precisa ser desmembrado em várias metas que seu filho vai precisar alcançar para chegar num determinado objetivo. E a meta, ela está mais relacionada ao aprendizado, ao desenvolvimento de determinadas habilidades que seu filho precisa ter para que ele alcance um determinado objetivo na direção do sonho que ele deseja realizar. Então, todo sonho precisa ser traduzido em forma de objetivos e de metas. Metas desenvolvendo uma habilidade através do aprendizado para que se alcance um determinado resultado. Então, as metas estão preparando a performance do seu filho e os objetivos alcançados são os resultados que ele vai obter, sempre pensando na concretização de sonhos. Então, entendido isso, voltando aqui para a questão das estratégias, existem algumas estratégias para ajudar a alcançar metas e objetivos. Nós temos a estratégia que a gente pode chamar de clássica, porque é a mais conhecida, que é traduzida em 5 passos, que é você, primeiro, ajudar o seu filho a definir o que ele quer. O que ele quer? Ele quer ser campeão. Ok, mas quer ser campeão aonde? Quero ser campeão no campeonato X. Quero ser um campeão da minha cidade. Seu filho já vem estando no pódio e agora ele quer se preparar melhor para alcançar esse objetivo, o lugar mais alto do pódio. Você quer isso? Mas em quanto tempo? Ou quanto tempo nós temos para que você se prepare muito bem para essa competição? O campeonato vai ser daqui a 5 meses. Então, ok. Então, em 5 meses você vai estar participando de uma competição onde você quer ter uma conquista gloriosa nessa competição. Ok. A estratégia clássica, ela valoriza muito o porquê seu filho quer alcançar. Qual é a relevância que o alcance desse objetivo tem na vida dele? É muito importante se checar a real motivação do seu filho. Se ele está realmente motivado, porque é isso que vai fazer com que ele pague o preço que ele precisa pagar. É isso que vai arrancar ele da cama, vai arrancar ele de casa para ir treinar duro para essa competição. Então ele tem que ter um grande porquê. Esse objetivo precisa ser muito relevante, muito significativo, precisa estar muito ligado à essência dele, ao real desejo dele na direção, inclusive, da realização de um sonho. Então, ele tem clareza do que ele quer, ele sabe por que ele quer, e aí você vai ajudar o seu filho a desenvolver como que ele vai chegar lá.
Qual é o caminho que precisa ser traçado? Definir o caminho significa definir os recursos, definir um local onde ele vai treinar muito bem, um clube que tem um suporte de preparação do atleta na área física, na área técnica, de preferência também tenha na área mental, porque são 3 pilares importantes para o atleta se preparar para um desafio mais elevado. Então meu filho vai precisar mudar de clube, ele vai sair da onde ele treina, vai para um clube PTO. O que vai precisar em termos de recurso? Tudo. Quem que vai poder levar o seu filho para treinar? Ele já pode ir sozinho? Ele depende de alguém que leve? Enfim, tudo será definido nessa terceira etapa do caminho que ele vai precisar trilhar para poder chegar no objetivo dele. O quarto passo da estratégia clássica para se alcançar o objetivo é, uma vez você tendo esse plano traçado, né, do como que ele vai chegar nesse objetivo, ele vai entrar em ação. É quando aquele projeto, aquele plano vai ser executado. E muitas vezes, na execução, nem tudo que está lá no plano é contemplado, muitas vezes se pula, se queima etapas, não faz tudo que foi planejado, e aí já está fadado aí de não alcançar esse determinado objetivo, essa determinada meta. Então, é muito importante que você incentive o seu filho a ter uma programação, um plano de ação e ajudar ele a executar esse plano. E aí, um quinto passo dentro da estratégia clássica de como alcançar um determinado objetivo é a revisão desse plano. Digamos que você alcançou um determinado objetivo, ainda assim vale uma pergunta. Ok, eu alcancei o objetivo, meu filho alcançou o objetivo, mas será que teria alguma coisa que poderia ter sido realizada, concretizada de uma outra maneira e melhor, mesmo ele tendo sido campeão? O que pode ser melhorado? Ou, se não conseguiu alcançar aquele determinado objetivo planejado no plano de ação, aí cabe a pergunta de revisar esse plano de ação, ver aonde que ele precisa ser ajustado. Mudar alguns pontos no plano de ação, precisa treinar mais, precisa se alimentar melhor, precisa ter um sono mais adequado. Enfim, vai ter que rever e traçar um novo plano para que ele possa alcançar um determinado objetivo. E vai rodando até que consiga atingir esse objetivo, ok? Então, essa é a estratégia clássica que a gente encontra aí. Você vai ter muito fácil acesso a esse tipo de passo a passo para alcançar um determinado objetivo na direção da realização de um sonho. E para a gente trabalhar agora uma segunda estratégia, que é a que eu quero dar ênfase no nosso vídeo de hoje, eu gostaria de começar analisando a questão das suas expectativas enquanto pai, enquanto mãe, em relação a como seu filho pode alcançar determinadas metas na direção de um objetivo. E é muito comum que pai e mãe de atleta pense que o meu filho, para ele poder alcançar um determinado objetivo na carreira dele, ele vai precisar de treinar mais, ele vai precisar de recursos financeiros, como está aqui no plano de ação. Ele vai precisar de recursos materiais para pagar inscrições, para viagem, para uniformes, kimonos, tênis, equipamentos, enfim, vai ter que ter minimamente recurso material. Esse recurso vai auxiliar também numa alimentação mais adequada. Enfim, existem expectativas que, se eu pedisse para você fazer uma lista de todas as metas que o seu filho precisa alcançar, conquistar, para que ele possa ser bem-sucedido no alcance de um determinado objetivo, certamente você colocaria essas questões mais práticas, mais objetivas, que não tem nada de errado nisso. Isso faz parte do processo. Sempre você vai pensando na realização, no sucesso e na felicidade do seu filho. Ok, nada de errado com isso. Só que a estratégia que eu vou trazer aqui para você, provavelmente, se eu tivesse pedido para você ter feito essa lista de metas que seu filho precisa alcançar,
certamente, eu não estou aí do outro lado para ter certeza, mas é muito provável que você não incluísse algo que os cientistas descobriram ser muito importante, muito impactante para a concretização de sonhos, de objetivos. E é muito importante você inspirar o seu filho a criar essa lista que não tem a ver com as conquistas que ele precisa obter, mas sobre as conquistas que ele já teve. E aí a gente está falando de uma lista de coisas em que você, o seu filho, seja grato. Nós estamos falando de gratidão. E aí vem aqui a outra estratégia que, dentro do nosso contexto aqui, que nós estamos trabalhando, não é uma estratégia que tem a ver com religião nem com a fé das pessoas, mas com um mecanismo cerebral que é muito impactante na concretização de metas, de objetivos, de realização de sonhos. Então, os cientistas, através das neurociências, eles explicam para nós, e eu vou passar para você aqui essa explicação, sobre o que a gratidão faz dentro do nosso corpo, onde ela afeta e por que ela é tão impactante no alcance de metas e objetivos. Então, ela diz o seguinte: quando a gente gera sentimentos de gratidão na nossa mente, automaticamente passamos a acionar um sistema de recompensa no nosso cérebro. Quando a gente gera sentimentos de gratidão na nossa mente, isso faz com que, numa determinada área do cérebro, chamada núcleo accumbens, dentro desse núcleo é acionado, através da gratidão, um sistema de recompensas que faz produzir uma determinada substância chamada dopamina. O que é a dopamina? A dopamina é um hormônio gerado nessa região, no núcleo accumbens, que faz com que você tenha recompensas, fazendo com que você se sinta, tenha um bem-estar, um enorme prazer. A dopamina, ela é esse hormônio neurotransmissor. Você não precisa decorar esses nomes, eu só estou trazendo para você qual é a explicação que a neurociência traz para nós para provar que quando nós geramos pensamentos e sentimentos na nossa mente de gratidão, isso aciona essa área daqui que ativa um sistema de recompensa, porque é uma área onde cumpre funções emocionais, funções motivacionais, funções psicomotoras. Olha aí que espetáculo para o seu filho que é atleta. Então, a gratidão, ela ativa essa área do cérebro, produzindo essa dopamina, que é um neurotransmissor que leva mensagens, né, de um neurônio para outro, e os receptores dopaminérgicos, eles ficam ativados com a presença da dopamina e produz todo um bem-estar e um prazer, fazendo com que as pessoas que demonstram a gratidão apresentem na pesquisa altos níveis de emoções positivas. Essas pessoas que demonstram a gratidão apresentam níveis mais elevados de satisfação com a vida, apresentam níveis mais elevados de positividade e apresentam níveis mais elevados de vitalidade pela questão da ativação da função psicomotora. Então, a dopamina, ela produz todo esse estado mental que faz com que o atleta, o seu filho, e isso se aplica também para a sua vida, com que ele leve a jornada que é árdua, a jornada da busca de objetivos mais audaciosos dentro da carreira esportiva. Quando ele produz esses estados mentais e emocionais aqui ativados pela gratidão, isso certamente é um tremendo benefício que é fácil de usufruir, porque pensar em gratidão, que aliás a gratidão é uma decisão que você precisa tomar para que você realmente desperte o sentimento de gratidão e exercite a gratidão, e mais para frente um pouquinho eu vou te ajudar como é que você pode exercitar a gratidão. Tem toda uma facilitação aí para você ativar esse sentimento, poder demonstrar isso, porque quando o cérebro percebe que muitas coisas estão dando certo, que você está conseguindo gerar os seus objetivos,
isso faz com que ele produza mais e mais dopamina e fazendo com que você se sinta mais e mais com emoções positivas, com mais satisfação, com mais positividade. Você passa a enxergar melhor as situações, as oportunidades e você passa a ter mais vitalidade quando você é grato. E outra coisa interessante que a ciência nos ensina é que o cérebro ele não consegue sentir gratidão e infelicidade ao mesmo tempo. Então, mesmo que você esteja passando por uma situação difícil, situações altamente desafiadoras, saúde, nos relacionamentos, financeira, mesmo que você esteja passando por uma circunstância altamente difícil, você, no momento que você decide a praticar a gratidão, pensar, sentir e exercitar a gratidão, você passa a lidar melhor com a situação. Você passa a administrar melhor todas aquelas frustrações que você está vivenciando em função de momentos difíceis na sua vida. Então, quando a gente aprende que mesmo nesses momentos a gente pode exercer a gratidão, certamente a gente consegue se superar e aí a gratidão, ela também ativa através de uma outra via neural, uma outra área do cérebro chamada hipotálamo. Não é importante saber esses nomes, às vezes até é difícil de memorizar todos esses nomes, mas é só para você entender. Então a gratidão ela ativa esse núcleo e ela ativa também o hipotálamo. O hipotálamo ele tem uma função de unir o sistema nervoso com o sistema endócrino dentro de uma glândula chamada pituitária, que quando sua mente aciona o sentimento de gratidão, mandando essa mensagem para o cérebro, imediatamente essa glândula pituitária produz e joga na corrente sanguínea um hormônio chamado ocitocina. A ocitocina, olha que interessante, enquanto a dopamina ela ativa imediatamente um sistema de recompensa, produzindo todo um bem-estar, produzindo essa visão mais positiva da vida, vitalidade, emoções positivas, a ocitocina, ela tem o poder de diminuir a ansiedade, diminuir medo. Então vamos lá, vamos colocar aqui. Ela tem o poder de diminuir a ansiedade, ela tem o poder de diminuir medo, angústia, fobia. Ela tem o poder de dissolver estados emocionais, de raiva, por exemplo, ela dissolve a raiva, enfim, ela tem o poder de trabalhar em todos esses estados mentais tóxicos, desnecessários, mas que vão acontecer. O seu filho vai passar por momentos em que ele vai ter mais ansiedade, ele vai passar por momentos em que ele vai ficar mais inseguro, com mais medo, será que vai dar certo? Isso é inevitável, ele vai ficar angustiado em determinados momentos que ele não está conseguindo alcançar um determinado objetivo, que faz parte da trajetória de todo campeão. E é por isso que ele precisa desenvolver uma mentalidade campeã, que eu vou explorar aqui outros temas que ajudam a desenvolver a mentalidade campeã, até para lidar com esses momentos mais desafiadores. Então, a ocitocina, ela dissolve, ela vai diminuindo esses estados mentais e emocionais tóxicos e, consequentemente, ela consegue trazer mais tranquilidade, ela consegue estimular mais afetos, te coloca numa condição muito mais conectada do ponto de vista afetivo, porque tudo isso aqui tira a nossa conexão afetiva, tudo isso aqui tira a nossa tranquilidade. E quando você exerce, pensa, sente e exercita a gratidão, você produz ocitocina, que faz com que você, em momentos difíceis, consiga regular esses estados tóxicos e passe a administrar melhor com um outro hormônio, que é o cortisol, que é produzido em momentos de ansiedade, de medo, de angústia, enfim, de estresse. E a ocitocina meio que domina nesse equilíbrio, né, desses hormônios produzidos, fazendo com que você consiga passar por esses estados tóxicos e diminuindo esses estados tóxicos e dissolvendo raivas produzidas muitas vezes por derrotas, por frustrações, que é inevitável. Todos nós vamos passar por esses momentos na vida e quando a gente lembra que existe esse recurso poderosíssimo que é exercitar a gratidão, a gente pode passar
por todos esses momentos de uma maneira muito menos dolorosa, de uma maneira muito mais sábia, de uma maneira mais consciente de que a gente pode buscar esse recurso e fazer com que ele nos ajude a recuperar o nosso equilíbrio, recuperar a nossa homeostase e voltar para um estado melhor, afetivo, de tranquilidade. E olha a junção. Essas duas substâncias são produzidas quando você pratica a gratidão. Então você catalisa, você potencializa toda uma jornada muito mais trabalhada, uma jornada menos difícil, quando você se utiliza desse recurso que é 0800, vamos combinar, né? Então, a gratidão vai, inclusive, ajudar você também nesse passo a passo, vai ajudar você a traçar o seu plano de ação, vai ajudar você a entrar em ação de uma maneira muito mais produtiva, na medida em que você, de fato, produz esses hormônios no seu organismo que tem esse poder de transformar emoções, de gerar emoções positivas e fazer com que predomine o bem-estar e o prazer e não predomine os momentos emocionais tóxicos. Então, é muito importante que você incentive no seu filho a geração dessa lista, não só de coisas a serem conquistadas, mas de coisas que já foram conquistadas e que ele pode ser grato. Então, através da gratidão, fica muito mais fácil a gente ter o controle tanto dos aspectos negativos que vão surgir no meio do caminho do seu filho, na busca de objetivos, vão surgir, e fica mais fácil de novo, porque quando a gente exerce a gratidão, o nosso cérebro, ele predomina, ele não consegue pensar e ter o sentimento na mente de gratidão, ao mesmo tempo se sentir infeliz. Então, você migra de um momento difícil, de um momento possivelmente de medo, de ansiedade, de angústia, você migra para um estado de bem-estar porque você está produzindo os hormônios certos, as substâncias certas para você encarar as adversidades e ter um maior controle sobre esses sentimentos gerados por essas situações adversas. Logo, exercite a gratidão e inspire seu filho a cultivar diariamente esse sentimento de gratidão no cérebro dele. Ajuda ele a fazer isso e eu vou também te ajudar como que você pode fazer isso. E vale aqui reforçar quanto que a gratidão é um antídoto para que a gente possa lidar com isso tudo, gerando, através da dopamina e da ocitocina, uma melhor condição para usufruir da dopamina, que gera toda essa positividade aqui diante da vida, e também poder usufruir dos benefícios da ocitocina para a gente poder regular melhor os sentimentos negativos e ter mais tranquilidade, poder estar mais predisposto a nos conectarmos afetivamente com as pessoas, que é muito importante, inclusive para a carreira do seu filho. E vale reforçar que a gratidão é um grande antídoto para a gente lidar com tudo isso, com todas as frustrações, com todas as situações que são inevitáveis e que seu filho vai passar. Então, quando você entende tudo isso e decide praticar a gratidão, ela está meio que funcionando como um antídoto, fazendo com que o seu filho tenha mais facilidade para superar os desafios que vão surgir, certamente, né, na jornada da carreira esportiva dele. Ela ajuda por essa positividade gerada pela dopamina, pela satisfação com a vida, pela positividade, pelas emoções positivas. Ela ajuda o seu filho a perceber melhor as oportunidades, aumentando as chances dele conquistar mais e mais objetivos na direção da realização do sonho dele. E também dele, se precisar refazer o caminho, ele poder fazer isso. Porque às vezes tem algo que não dá certo, algo que está dando errado. Então ele vai ter uma predisposição muito maior para refazer o caminho, se for refazer o caminho, voltar ao plano de ação e, se for necessário, fazer. E isso se chama flexibilidade, provocada por essa base neurológica. Lembrando mais um detalhe que eu não falei aqui. A gratidão, através da produção desse hormônio, ela é a base neurológica
da maior força emocional do seu filho, que é a autoestima dele, porque ela provoca todos esses aspectos positivos. Então, essa estratégia neurologicamente correta é que a gente deve se utilizar, agregar no nosso repertório de estratégias a gratidão, porque é comprovado cientificamente todos esses benefícios que eu sinalizei para você. Então, como é que você pode ajudar o seu filho a exercitar a gratidão? Todo final de dia, você pode também praticar isso, sentir isso, e você sentir a repercussão dessa forma de você estimular a gratidão em você, e você poder também passar essa sua experiência para o seu filho, na medida em que você perceber o quanto que você está usufruindo de uma condição diferente, de uma condição muito melhor, muito mais leve, para lidar com as situações pesadas, as situações mais difíceis da sua vida. Então, você passando por isso, você exercitando isso e aprendendo através dessa experiência, como é que você pode fazer e passar depois isso para o seu filho? Todo final de dia, a minha recomendação é que você faça uma lista de pelo menos 5 coisas pelas quais você é grato ou grato. Quanto mais coisas, mais hormônios você produz e mais benefícios você vai usufruir. E aí, com relação ao seu filho, ajude a ele no final do dia a ele pensar: filho, como é que foi seu dia hoje? O que foi legal no seu dia hoje? O que te trouxe prazer? O que você aprendeu hoje? Quem te ajudou a aprender alguma coisa hoje? Ele também poder ser grato às coisas que ele recebe, do ponto de vista material, do ponto de vista de relacionamentos, qualquer coisa. Comece a incentivar o seu filho todo final do dia, ativar nele, através do exercício da gratidão, essa condição neurologicamente positiva, extremamente promissora na vida da gente, porque a gente a todo momento está buscando realizar metas e objetivos. Então, use e abuse da gratidão. Inclua na lista do que se deve conquistar tudo aquilo que se conquistou, desde as pequenas conquistas até as conquistas maiores. Qualquer conquista, qualquer avanço, qualquer passo que você tenha dado e que trouxe benefícios, que trouxe alguma coisa positiva, que trouxe um aprendizado, que seja uma pequena conquista, mas você foi para um outro nível. E é preciso celebrar. E é da celebração de pequenas e pequenas conquistas que a gente vai caminhando e galgando cada vez mais um próximo nível, até a gente chegar no objetivo principal e poder realizar nosso sonho. Ok? Então, comemore, celebre, exercite, se permita a esse exercício da gratidão, experimente isso, que eu tenho a convicção de que você vai se surpreender, se é que você já não pratica isso. Se você já pratica, costuma praticar, meus parabéns. E para quem ainda não tem esse hábito, eu não durmo, por exemplo, sem fazer um balanço do meu dia e ver o quanto eu pude ser grata a uma série de coisas que me aconteceram, ou se não aconteceram tantas coisas positivas, mas tem muita coisa que, independente de uma conquista maior, a gente pode agradecer. Até a própria vida, até o ar que a gente respira, tem muitas coisas. A comida que a gente tem para se alimentar, a comida saudável, qualquer coisa, a gratidão vai produzir um estado neurológico, um estado físico altamente promissor para a sua jornada do dia seguinte ser muito melhor, e o seu dia seguinte começar muito melhor. Eu tenho certeza que se você praticar a gratidão, você vai se surpreender. Muito obrigada por você ter participado dessa aula aqui hoje comigo, e a gente se encontra num próximo vídeo onde eu vou trazer mais temas que vão contribuir para o desenvolvimento de uma mentalidade campeã no seu filho, ok? Muito obrigada e até lá!